Boa tarde, colegas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vou estar explicando um pouco, sobre as avaliações diagnósticas que aconteceu no nono ano. Hoje eu vou estar mostrando o resultado do nono B, analisando esses descritores. Então, para o terceiro e quarto bimestre, a gente vai dar foco, ênfase nos descritores abaixo de 60%. Então, a gente vai estar trabalhando com atividade, que chega mais rapidamente ao aluno, porque com esse tempo de pandemia ele precisa de exercícios mais concretos, que chega, mas não todo um conceito. Então ver o que realmente ele precisa para estar chegando mais rápido possível nesse aluno, nesses descritores com defasagem. Então aqui, nessa primeira prova a gente teve 67% de acerto, bem acima da rede, que foi 60%, tá bom? Então a gente teve bem. E aqui a gente vai analisar cada descritor. Então, nós vamos analisar só o de 60 para baixo. Então, a habilidade 1 não tem necessidade agora. A gente não vai deixar de trabalhar os outros descritores. No entanto, a gente vai... o nosso foco é os de 60% para baixo, No caso de 59%. Então, de 60 para baixo é o que a gente vai dar foco hoje. Então, o D34 não tem necessidade, o 13 também não, D21 também não. Aqui, apenas o habilidade 7, descritor 3, que a gente vai dar ênfase. O que falava? Vamos ver qual foi essa dificuldade desses alunos. Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Então, as propriedades de triângulo, ângulo, as medidas dos lados. Então, eles têm essa dificuldade. Então, eles tiveram muita dificuldade. Então, vamos ter que voltar e trabalhar exercícios mostrando isso aqui, esse descritor. Vamos dar continuidade. Aqui, o único que a gente vai ter que trabalhar vai ser o habilidade 10, escritor 12, que é resolver problema envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas. Então, onde que está a dificuldade em calcular o perímetro? Perímetro nada mais é que a soma dos lados, então eu vou ter que voltar nesse conceito. Que aí, às vezes, o aluno está esquecendo o que é perímetro, E diferenciar perímetro de área, porque às vezes ele não tem essa definição, então aí fica mais difícil dele estar trabalhando, Então, alguns conceitos precisam ser relembrados. Aqui, nenhum, Aqui, 2 descritores, que é o D30, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, calcular um valor numérico. Então, é substituir aquelas letras, Aquela variação de x e y por números. Então, às vezes, quando a gente substitui esses números por letras e vice-versa, letras por números, o aluno ele começa a ter um pouco de dificuldade. Substituir até ele substitui, mas quando chega na expressão numérica, ele não sabe o que tem que resolver primeiro, Então, a gente tem que voltar mesmo lá na expressão numérica e mostrar para ele o que a gente resolve primeiro. E depois, a habilidade D25, que é efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Então, o que é números racionais, meninos? São números com vírgula, fração. Então, às vezes, ele tem essa dificuldade. Uma das maiores dificuldades do aluno, que é tirar MMC, quando é a multiplicação é até mais fácil, mas na soma e na subtração de números racionais, eles têm um pouco de dificuldade. Então, a gente tem que voltar a isso aí. Esse aqui é um descritor dos que mais tem que ser trabalhado. Aqui nenhum. Então, vamos contar quantos descritores foi abaixo da média nessa prova. Abaixo da média que nos permite, que é o 6. Então, foi 1, 2, 3, 4. Foi 4 descritores que foram abaixo da média, E aqui eu tenho já o gráfico pronto do primeiro e do segundo ciclo, que mostra isso aqui, A primeira prova a gente teve, tanto na primeira, tanto na segunda, a gente fez um trabalho, junto com a nossa coordenadora e com a professora de português também, Regiane. A gente fez um trabalho de incentivo aos alunos.
Então, a gente fez essa busca mesmo. Então, a gente atingiu 100% dos alunos. Todos participaram. Tanto no primeiro, tanto no segundo. Ninguém ficou de fora. E aí, mas na matemática, na primeira foi 53,55%. E no segundo ciclo foi 54,41%. Teve um aumento, né? Pequeno, mas teve. Mas o diferencial é o seguinte: o azul é acima de 75% de acerto. Então, na primeira, teve mais acertos do que a segunda, né? O verde, ele tá proficiente, né? Proficiente. Então, no primeiro teve mais do que o segundo também. Depois, o terceiro, que é o laranja, é o baixo. No primeiro teve mais baixo do que no segundo. E o abaixo do básico, no primeiro continuou o mesmo, né? Continua a mesma porcentagem. Então, assim, foi bom, né? A gente não pode diminuir nesse terceiro e quarto bimestre. A gente tem que tirar esses 2 alunos aí, ó, essa porcentagem abaixo do básico, e ver se a gente consegue tirar esse médio, né? Esse aluno médio, para ver se a gente consegue ele ficar no proficiente, né? Que já tá de bom tamanho. Então, é isso aí que eu queria falar hoje, né? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido.